galera, tudo bem? Eu sou a professora Luana, coordenadora do curso de odontologia, e a gente está aqui com mais um setcast, né? E também esse setcast da odontologia, ele faz parte de um projeto de extensão da nossa faculdade, onde esse projeto de extensão, em relação à atenção direcionada principalmente à mulher negra. O nome do tema de hoje do nosso setcast é Desafios da representatividade e da assistência em saúde bucal à mulher negra na atualidade. E ele é um projeto tanto de extensão, quanto também faz parte de uma das nossas atividades interdisciplinar, das disciplinas de atenção primária à saúde e legislação e ética, né? Hoje, nós temos convidados que são excelência e referência dentro do conteúdo de várias áreas, para que a gente consiga discutir uma temática tão importante e tão relevante dentro da nossa odontologia. Eu passo a palavra para fazer a apresentação desse pessoal que está aqui comigo, ao professor Dr. Ismael Mendes, que também faz parte do nosso corpo docente da odontologia e nos ajuda com esse lindo projeto de extensão. Professor. Bom, gente, a gente fica aqui, né, sabe, se diz boa tarde, que vai ser visto qualquer horário, né, professor Luana? Então, verdade. A gente, é um prazer, né, estar aqui e queria apresentar esses convidados, né, que fazem parte desse momento, desse projeto de finalização, né, desse primeiro momento, dessa primeira etapa do projeto de extensão, né, dessas disciplinas do curso de odontologia. Primeiramente, queria apresentar nossa convidada Giovana Pérez de Souza, cirurgiã dentista, mestre em odontologia pela Universidade Federal do Piauí, e também apresentar nossa advogada, né, doutora Ana Beatriz, especialista, né, que vai também abordar, elas estarão aqui para abordar um pouco sobre as nossas questões relacionadas ao direito e à atenção à saúde bucal na atenção primária. Então, gente, eu apresento também, né, o professor Dr. Ismael, professor formado na USP Ribeirão Preto, onde ele também tem domínio sobre essa temática. Quando a gente fala da situação da mulher negra hoje em dia, a gente tem que ir para uma situação um pouco mais ampla e levar inicialmente para os objetivos, né, do desenvolvimento sustentável, onde a gente engloba o bem-estar, a saúde, a educação e, é lógico, todo o crescimento econômico. E se a gente pegar a mulher negra, a gente vê que em todas essas vertentes ela vai apresentar dificuldades e ela não tem a sua representatividade ainda como ela deveria ser dita. Então, nesse sentido, a gente sabe também que, apesar da nossa situação do Brasil hoje ser referência em odontologia, ser referência em estética mundial, ter os melhores dentistas, nós entendemos que ainda, como situação populacional, nós somos considerados o país de desentados. E com isso, esse grande problema envolve toda essa situação, tanto política, quanto social, quanto também de saúde e de bem-estar. Então, por isso, a gente entende que esses programas que foram inseridos, como o Previne Brasil ou o Programa de Saúde Bucal, eles vêm tentando melhorar a nossa condição de saúde ao longo desses 20 anos, porque nós completamos 20 anos, mas que mesmo assim, essa população que hoje a gente traz, que é a mulher negra, ela ainda se torna um centro de grandes questionamentos em relação à sua assistência. Então, com isso, a gente precisa de uma visão melhorada, de um conhecimento, porque afinal ela faz parte da nossa sociedade e ela tem tanta representatividade quanto qualquer um de nós. Então, para a gente conversar um pouquinho primeiro sobre essa questão dos direitos, eu passo a palavra a Beatriz, né? Onde ela vai discutir um pouquinho essa relação do direito e a mulher negra. Boa tarde, gente. Eu queria agradecer muito o convite ao professor Ismael e à professora Luana. Falar que é uma honra dividir esse momento com a Giovana. E também parabenizar pela iniciativa. Eu acho que é muito importante nesse início de formação para os alunos já ter esse entendimento sobre as minorias, sobre as formas de atendimento mais humanizada e ter a percepção no todo, né? Entender que a sociedade sempre foi assim, mas agora ela se encontra no lugar de entender todas as suas dores.
E nesse tema que a gente vai abordar hoje sobre a mulher, a gente está fazendo esse recorte da mulher preta e a gente poderia fazer diversos outros recortes. A gente encontra uma situação que, por mais que tenha direitos latentes e crescentes, ainda encontra uma lacuna muito grande, e é por isso que é de suma importância ter momentos como esse que a gente possa tratar, dialogar e chegar a conversas mais assertivas do que fazer de informações para os alunos e para a gente como profissional também. Então, eu também passo essa palavra inicial à doutora Giovana, que também é uma colega dentista, para ela colocar o seu posicionamento inicial relacionado à mulher preta. Então, é uma satisfação estar aqui. Agradeço pelo convite ao professor Ismael, professora Luana. Também poder dividir esse momento aqui com a Ana Beatriz, né? E é de suma importância a gente falar de saúde bucal, né? Tanto no geral, que a gente sabe que hoje em dia tem muito acesso, mas que esse acesso não chega a todos, inclusive, ao que é o nosso assunto de hoje, a mulher preta. Então, a gente precisa dialogar um pouquinho para saber onde aquela mulher vai estar inserida na condição de saúde bucal. Será se ela tem totalmente o acesso? Será se existem programas direcionados para ela? Então, eu espero que a gente possa, durante o podcast, conversar um pouquinho sobre isso também. Professor Ismael, a gente vai começar, e eu já vou começar com aquelas pancadas mesmo. E eu queria saber do professor Ismael, já que ele também traz essa representatividade, tanto no ambiente social, como coletivo, como pessoa que foi gerado e sentiu a questão dessa representatividade da mulher preta e também estudou os fenômenos sociais e psicológicos acerca disso. Eu queria que ele colocasse um pouquinho para a gente poder começar a discutir a sua relação e todo esse contexto em relação à mulher preta. É importante, né? Eu queria dar início, quando a gente precisa pensar que quando a gente vai falar sobre a mulher preta, quando a gente vai olhar para o sentido de sociedade, quando a gente vai pensar também nessas questões que nós vamos chamar de racismo, né? É importante a gente entender que tudo isso se constrói principalmente na relação. Muitas vezes a gente isola essas coisas, né? Muitas vezes a gente olha para esse olhar dessa interação do cuidado, desse entendimento sobre a mulher negra e sobre tudo isso que perpetua sobre ela, de um lugar de um isolamento. Mas é importante a gente começar a entender que todos esses fenômenos são fenômenos que ocorrem e são efetivos na relação com o outro, na relação com aqueles que estão ao nosso redor, que estão ao redor da mulher. Então, quando nós pensamos sobre racismo, machismo, os preconceitos, eles só são efetivos, eles só se dão na realidade, da efetividade dele acontecer, está no foco da relação. E quando a gente olha para a saúde da mulher preta, e quando a gente olha para o contexto de pensarmos a mulher preta, ela está inserida nesse lugar de muito prejuízo. Porque imaginem só, ela está colocada nesse lugar de ser vista, mas socialmente falando, já de uma forma mais minoritariamente falando. Quando nós pensamos nessa pirâmide, vamos pensar na pirâmide social, as minorias e as pessoas negras estão lá embaixo. E a mulher negra está lá embaixo também. Ela vai estar colocada nesse lugar, geralmente, de subserviência de todo esse lugar. Então é importante esse momento para que a gente possa entender e refletir. É importante a gente pensar e até refletir. Por que tem uma cartilha específica só da mulher negra? Por que o Ministério da Saúde produziu uma cartilha específica da mulher negra, da mulher preta? Porque tudo isso reflete todas essas questões que são de minoria, porque a gente precisa olhar para a saúde pública e para a saúde dessas mulheres especificamente falando. E quando a gente pensa nesse olhar, né, a gente pensou em tudo isso, a gente pensou, vamos pensar em contexto que a gente possa dar visibilidade. Esse é um dos maiores pontos. Inserir, tirar isso desse lugar, tirar desse lugar onde as coisas são postas, né, são postas assim, no ar. É como a gente for falar assim, cadê o racismo? Existe racismo? Não, existe, mas não tá por aqui não. É como se ele tivesse assim, né? É aquela fala, eu não sou, né? Eu não sou, né? Sabe, professora Luana? Eu não sou. Não, o racismo tá aqui, tá nas paredes, mas nunca tá na gente, nunca tá no meio que a gente tá inserido. Mas então por que existe uma cartilha específica de saúde pública só da mulher?
Por que que então, quando a gente vai falar de violência contra a mulher, por que que os números mais altos são contra a mulher preta? Por que que quando a gente vai falar sobre violência doméstica, quem mais está lá visto como quem é agredida, violentada, é a mulher preta? Será que está na hora da gente começar a colocar e olhar para esses contextos que são postos de lado? Então eu queria iniciar minha fala, né? A professora Lana fala assim da pancada, e eu queria iniciar minha fala nesse contexto, chamando a atenção, porque é importante que a gente pense nesse fenômeno, num fenômeno que é da relação, né? Da relação. E aí também a importância, olhando para esse lugar, de que tenha pessoas que sejam homens, sejam mulheres brancas, que sejam mulheres negras, falando também sobre o tema. Sim. Porque por ele se dar na relação, é muito rico que nós temos pessoas que são responsáveis por essa relação. Inclusive ela, o homem. Porque ele é um dos principais fatores de violência, é o principal fator de violência contra a mulher, especificamente. Então é importante ter um homem nesse lugar que possa falar sobre, que possa se posicionar nesse lugar, porque ele é fator de violência. Ele é fator de racismo e de violência e de preconceito contra essa mulher preta. E mulheres brancas que falem sobre mulheres pretas, que se posicionem, que sabem pensar socialmente sobre isso. Então é uma fala introdutória com a crítica, com tudo junto. Sim, e eu concordo, e é uma fala que eu tenho repetido até para o professor Ismael, acho que a importância tanto desse podcast, quanto das nossas discussões, tanto acadêmicas quanto sociais de relação, é que a minoria, na verdade, é sempre a maioria, né? Eu sempre Sim. tenho repetido isso para o professor Isso é Ismael. interessante, E né? aí, A população negra até maior, né? não só no quantitativo epidemiológico, é que se a gente for pegar e colocar todas as minorias juntos, vai dar muito mais a proporção de pessoas, de comunidades, de gente e de relações do que se ela for tratar somente esse nome minoria, né? Sim. Então, para a gente continuar a falar do direito, eu queria saber um pouco da Beatriz. Nesses últimos anos, Beatriz, como é que, já falando de direito, como é que a gente tem observado esse fenômeno, né, de publicidade, de direitos acerca dessa pauta dessa mulher preta? Só fazer um ponto na fala do professor Ismael, que acho que o importante é a gente se sentir parte de tudo isso. Sim. Quando a gente se sente parte, a gente é capaz de entender. Você entende, depois você consegue promover alguma mudança nesse cenário, né? E sobre os dados que ultimamente são muito divulgados, são muito conhecidos, obviamente, de primeira análise, tem um ponto positivo, porque quanto mais gente sabe do seu direito, sabe que ali tem um problema, é mais fácil chegar na solução. Sim. Só que, ao mesmo ponto, isso levou para um senso comum que o tema já foi muito debatido, que não tem mais o que ser falado, que todo mundo já entendeu, e a verdade é que não. Que a gente está começando, mesmo bem no início dessa percepção, esse entendimento. Então, os dados ser publicizados, as pessoas terem entendimento dos seus direitos e do que é violência, os tipos de violência, é um ponto super positivo. Mas o caminho ainda é muito grande para que, de fato, essa publicização tenha um efeito relevante nos dados. E isso é interessante na tua fala, de dizer, as pessoas já sentem um tema debatido, já está repetitivo. Mas se tivesse tão repetitivo, porque tinha tantas ocorrências, porque que tem tanto problemas relacionados a esse tema, né? E aí, definitivamente, o que é que tem sobre lei para a gente tentar coibir esse tipo de marginalização, esse tipo de repreensão, ou esse tipo de mesmo exclusão dessa mulher preta? O que é que tem sobre a lei disso? Na verdade, a gente tem legislações que tratam da mulher no geral, né? E, inclusive, vale ressaltar que são leis muito recentes comparado com o país que a gente vive, que é extremamente machista, né? A lei de maior relevância é a Lei Maria da Penha. Ela foi criada em 2006. Então, assim, né? A gente vê o histórico que ficou para trás. Só ali em 2006 que as pessoas puderam entender que existia tipos de violência. Tinha a violência psicológica, a violência patrimonial e outras. E em 2015 foi sancionada a lei sobre o feminicídio. Sim. Só em 2021 que a violência psicológica foi inserida no Código Penal. Então, o cenário das leis, ele vem sim se adequando à sociedade. Todos os movimentos sociais que vêm acontecendo, ele vem se adequando, mas ainda é muito abaixo.
vai se adequando quando é inserida uma medida protetiva, quando é pensada, a mulher sofreu uma agressão, Quando aconteceu, né? o violentador vai ter que sair de casa, ela vai sendo construída à medida que os dados, que a violência vai sendo publicizada. Então, as leis, elas existem, elas estão se transformando, elas estão latentes na busca dessa evolução, mas ainda é bem abaixo do esperado. E nesse lugar de ser abaixo do esperado, ela não consegue abranger a mulher preta, ela não consegue chegar nesse lugar, tanto que os dados são alarmantes. O número de violência doméstica contra a mulher preta é 62%. Olha só. O de feminicídio é 65%. Então, assim, a gente mostra que é um cenário caótico, uma calamidade, quando fala da mulher no todo, mas se a gente faz o recorte, a situação fica ainda pior. Então, momentos como esses e como outros que precisam acontecer, é para esse lugar, é para dar luz para essa situação. Tipo assim, tá sendo vista? Tá, mas ainda tá muito longe do que precisa, e dentro disso ainda tem questões muito maiores e muito mais sensíveis. E pegando um gancho, né, nesse teu dado que é alarmante, que a gente vê que é exorbitante, na verdade a palavra é essa mesmo. Eu pergunto, né, o que a gente vê também no âmbito da saúde, porque depois da própria violência, nós próprios profissionais, a gente ainda vai efetivar uma violência sobre aquela pessoa. Então, o meu questionamento é justamente esse para Giovana. Giovana, tu teria como falar um pouquinho pra gente como é que está sendo tratada essa violência mais no âmbito da saúde? Certo. Para algumas pessoas que estão começando a ouvir o podcast ou que vão observar a chamada do podcast, pode se perguntar, tá, mas o que tem a ver, né? Por que a gente vai falar de mulher preta direcionada aos seus direitos? E o que isso tem a ver com saúde? Pode ficar esse questionamento. Mas é importante lembrar a todos que a saúde, ela não é somente a ausência de doença, né? Segundo a OMS, é justamente a ausência de doença, mas o bem-estar físico, mental. E é onde vai estar incluído essa parte da violência, né? O que a gente observa? As mulheres pretas, mulheres no geral e mulheres pretas, que é o nosso foco aqui hoje, elas sofrem muito com violência doméstica, né? Essa violência vai impedir o quê? Daquela mulher, por exemplo, sair de casa para procurar um tratamento odontológico, muitas vezes por vergonha das marcas, por vergonha do dentista perguntar, até porque, falando da minha experiência profissional, eu sempre busco fazer perguntas ao paciente, né? Alguma coisinha diferente, tá tudo bem? Como que tá? O que foi que aconteceu aqui? Esse machucado na boca? E muitas vezes elas podem se sentir inibidas com isso, que vai dificultar o quê? Ao tratamento, né? Então, a violência à mulher, ela vai estar intimamente ligada não só à sua saúde geral, mas à sua saúde bucal também, né? E vai refletir muito na saúde bucal. Existe uma pesquisa que foi realizada em São Paulo em 2022, uma matéria, na qual uma pesquisa feita de 2014 a 2015 sobre a saúde bucal de mulheres pretas mostram que elas têm 26% mais perdas dentárias do que mulheres brancas e têm 14% mais perdas de dente do que os próprios homens pretos. Então, daí a gente tira o quanto essa mulher sofre, né, com as perdas dentárias, por exemplo, com problemas bucais. Bem falado. Essa sua colocação em relação ao que a mulher perde, e ela entra em todo aquele âmbito inicial da nossa conversa, né? E para quem está chegando agora no podcast, a gente está falando sobre a mulher preta e a sua relação em saúde bucal, e ele também pode estar se perguntando por isso. E a gente sabe que a odontologia, né, para quem também está interessado em fazer odontologia, para quem, né, está nos ouvindo aqui no Setcast, a gente entende que a odontologia é o bem da alma, é o sorrir, é o transparecer, é aquilo que te dá a passagem. Quando a gente sorri, a gente espera que alguém sorria de volta. E assim você libera o amor, o carinho, o bem. E com isso, é importante enfatizar porque essa mulher ela vai terminar escondida, num ambiente com vergonha, trazendo todos os aspectos psicológicos que muitas vezes não é sobre ela, é sobre o outro. E que aí ela vai perder
o emprego, que ela vai perder os amigos, que ela vai perder o seu convívio social, que ela vai perder o respeito familiar. Então, isso é um processo que traz muitas consequências. E que, é claro, além disso, vem a parte física e a parte emocional. Porque nós sabemos que hoje o físico, ele faz parte de uma boa construção emocional. E o sorriso, ele traz sim essa questão física. Então, gente, professor Ismael, eu gostaria de conversar alguma coisa, perguntar. E eu gostaria também de perguntar em relação a como a questão jurídica, como é essa questão que essa mulher preta. A gente viu aí a Lei Maria da Penha, a gente tem essa representatividade, mas como, para o pessoal que está escutando lá em casa, como é que a gente deve conduzir se a gente achar que é uma situação de violência? Eu acho que o procedimento, ele vai ser igual, né, como qualquer outra mulher que sofresse violência, mas a questão que a gente tem que chamar a atenção é sobre a atenção a mais que esse caso requer. Isso. E a gente tem que lidar com isso. A mulher é uma minoria nesse contexto de violência, sim, mas a gente tem que entender que dentro dessa minoria tem uma situação que pede mais cuidado. Então, uma mulher que é violentada, chega na delegacia, quer ser atendida, ela precisa ter essa atenção maior, porque também tem dados sobre isso, que a mulher não é bem assistida nesse lugar. E se no primeiro contato dela, nesse ato de coragem, que é difícil ter em denunciar, ela não se sente acolhida, então já fica bem mais difícil que o processo prossiga, né? Então, acho que a atenção tem que ser desde o início, entender que ali é um caso mais específico e tirar a mulher desse lugar de marginalização, que ela já está, né? Como em todos os exemplos que a gente deu aqui. Então, tem que olhar para esse lugar bem específico e cuidar de sensibilidade. E em relação à especificidade da odonto, existe alguma assistência direcionada para essa mulher que sofre esse tipo de aflição? Para essa mulher preta? Certo. Existe a Política Nacional de Saúde da Mulher Preta, mas essa política ela envolve a saúde no geral. Não existe um programa específico para a saúde da mulher preta. Inclusive, é uma falha que eu, como profissional que trabalho no sistema público de saúde, observo. Né? No próprio sistema em que a gente vai colocar os dados do paciente, do que foi feito, a gente coloca apenas o gênero, mas a gente não tem distinção de raça, né? Não tem outros tipos de distinção, apenas de gênero. Então, deixa ali um pouquinho pra gente subinformado. A gente não sabe exatamente como que está, no geral, a saúde dessa mulher preta. Não existem políticas direcionadas para ela. Não existem formas da gente saber o que está faltando mais, o que está faltando, onde que a gente pode melhorar. Não existe. Isso a gente vai ver mesmo na prática clínica, naquele paciente, no local onde você está inserido e na sua área. Ainda tem isso, né? Porque o SUS ele é dividido em áreas, por cada cidade tem suas áreas de atendimento das equipes de saúde. Então a gente fica muito restrito à nossa área também. Falta essa informação, faltam essas políticas que possam abranger essa mulher. Então, respondendo, eu acho que a gente entende que existe uma dificuldade muito grande dessa assistência a essa mulher e que a gente precisa reajustar, repensar nesses protocolos de atenção à mulher preta e que a gente precisa melhorar o nosso sistema de fluxo de referência e contra-referência, pensando nessa mulher pelas suas dificuldades e pelas suas particularidades a mais, diferente de todo um outro contexto que a gente tem em relação à assistência de atendimento em saúde. E eu pergunto, a pergunta agora é para todos, né? Que a gente tem aquele momentinho no podcast que vem as perguntas de fora, explicar para a galera que está escutando, né? A gente tem esse momentinho que quem é aluno da SET Odonto, quem é aluno geral da SET faz essas perguntas. E também pode ser um questionamento de quem esteja escutando, ter essa curiosidade aqui em relação a essa temática. Gente, a pergunta fica para os três e eu vou deixar aberta. Como que vocês veem a representação da mulher negra na mídia e como é
a importância dessa representação da mulher negra em relação ao seu sorriso, como é o impacto que a mulher negra se vê nas mídias, nas TVs, em qualquer local que ela se sinta representada. Fica aí para vocês essa questão de autoaceitação e de confiança. Será que realmente ela está sendo representada dentro do nosso ambiente? Dentro da nossa vida, né? Bem, eu acho que muitas vezes falta um pouco dessa representatividade, né? A mulher preta, ela precisa ver que a mulher preta, outra mulher preta, está vencendo, né? Numa posição de próprio profissional também, porque existe o que a gente chama de racismo profissional, né? Em que muitas vezes aquela mulher preta, ela não quer buscar um atendimento, né? Seja odontológico, seja médico, justamente por medo, vergonha de sofrer uma repressão, né? É importante isso ser falado. Então, falta essa representatividade tanto no meio profissional, tá? Nas mídias. Claro que a gente tem mulheres pretas muito importantes, como a Isa, Beyoncé, né? Que são personalidades pretas, mulheres pretas, fortes, belas, com sorrisos lindos. É importante essa representatividade. Aí você pergunta, mas por quê? Porque aquela mulher que está em casa, muitas vezes, na sua solidão de mulher preta, com seus afazeres, com um filho, às vezes não vai procurar um atendimento, mas ela vê aquela mulher preta, ela fica, poxa, será se eu não mereço também, né? Então, se ela conseguiu, eu posso conseguir. Então, é muito importante essa representação na televisão, no Instagram, em qualquer lugar, para aquela mulher que está em casa, ela pensar que pode, para ser um estímulo a mais, ela buscar um atendimento de saúde, a ela buscar um atendimento, seja no âmbito jurídico também. Então, é importante que haja essa representação. A representação também, a gente falando no sentido mais do dia a dia, vai um pouco além disso, até para ela se sentir digna, valorizada, se aceitar, se chegar como uma mulher bonita, aceitar os seus traços. Então a representatividade vai em tudo isso, tudo que a gente falou, mas vai muito além, inclusive muito além do que a gente está falando aqui, né? Porque é muito profundo, tudo que foi silenciado em tantos anos e agora, de forma positiva, está vindo à tona, desde aceitar o cabelo, como várias outras coisas, né? Então é de suma importância essa representatividade. E além do forte, né, do cabelo, a gente tem que lembrar que a raça negra são os dentes que mais possuem estruturalmente são mais bonitos, mais brancos, né? Sim. São que tem um torneamento, um contorno ideal, que tem uma mordida ideal, 1% da população tem a mordida ideal e a mulher preta está dentro desse núcleo, que é o almejado por todos. Sim, então, ela tem que conhecer que ela pode, que ela é, né? E isso é, como vocês falaram, é algo muito íntimo, porque são anos, né, que ela tem alguém dizendo que ela não pode, que ela não é, e que o que a gente está trazendo aqui é mais para você lembrar que você pode, que você é. E, professor, o que você tem para comentar sobre isso, dessas mulheres tão fortes? Eu tenho refletido, né? Quando eu escuto vocês falarem, eu sempre lembro muito dessas pesquisas que falam sobre a invisibilidade, né? Das pessoas pretas, em especial da mulher preta, né? Então ela é invisível, porque quando a gente pensa na Lei Maria da Penha, quando a gente pensa na construção dela, ela foi criada a partir de um contexto, a partir de um entendimento social também, né, no qual não foi através de uma mulher preta, e essa mulher preta ela está sempre sendo vista nesse lugar de violência, nesse lugar de posto como alguém, né, menor nesse sentido. Então, na verdade, eu tenho refletido sobre esse processo de invisibilidade, e aí eu tenho, através desse meu olhar de invisibilidade, eu também fiquei com vontade de fazer uma pergunta que também vai para as duas, no caso de pensarmos como fica o direito, né, pensando assim, chegou o momento de ter a Lei Maria da Penha, mas o que é que está faltando para ter uma lei da mulher negra? Uma lei de proteção específica da mulher negra. E quando a gente pensa nessa lei de proteção específica da mulher negra, a gente vai lá na atenção primária, que a Giovana atua na atenção primária,
e recebe muita coisa. É a porta de entrada da saúde, né? Né, Giovana? É a porta de entrada da saúde pública, é a porta de entrada do SUS. E a boca, né? Que a gente fala da odontologia, mas é importante entender que a odontologia toma de conta disso tudo, né? Sim. Do buço, do Exatamente. maxilar, de toda essa questão. Não é só uma questão de dentes. Então, quando há esse tipo de agressão, que chega essa agressão em torno dessa região corporal, é o odontologista que vai tomar de conta. Como é que está? Pensar também, né? E o que é que falta para essa lei? E o que é que falta para a gente começar a pensar, né, Giovana, de como esse atendimento também pode ser mais próximo dessa mulher. Porque quantas mulheres estão machucadas, mas têm vergonha até mesmo de chegar nesse lugar, porque vão ser desrespeitadas até no lugar onde elas poderiam ser cuidadas. E aí a odontologia, a gente poder pensar nesse entendimento de atenção primária, né? E agora eu estou fazendo a pergunta específica de atenção primária em saúde. E nesse sentido, ao ver invisibilidade, eu fico vendo assim até porque a gente está num momento difícil, né? Um momento difícil porque como as coisas hoje estão sendo faladas, e não muito, mas por estar sendo faladas, as pessoas dizem já é o suficiente. Já estamos falando. Exatamente. Eles estão falando, né? Eles, os negros, as negras, né? Os homoafetivos, já estão falando. Já estão sendo pontos. E não, tá pouco. A gente precisa falar mais, a gente precisa se posicionar mais, a gente precisa ser visto nesse lugar, entender esse lugar do qual está inserido todo esse contexto. Então, a representatividade, ela é importante para tudo isso. Para essa mulher, né, Giovana? A gente olhar uma Isa na TV e a gente dizer, poxa, eu posso estar lá. Eu posso ser bonita como ela, por que não? Eu posso, não precisa, eu posso ter meu cabelo da forma como eu entender. Eu não preciso seguir algo. Não preciso seguir algo. A representatividade é muito importante nesse lugar. Então o que é que está faltando? Na opinião de vocês, o que é que está faltando? Eu acredito que é um entendimento maior sobre isso. Porque nesse lugar que a gente está falando, que as pessoas acreditam que é um tema muito debatido, elas acabam fazendo um processo de silenciamento numa coisa que está ganhando voz agora. Porque como a gente está falando, é tudo muito recente. Então o que precisa é esse entendimento. Poxa, tem uma lei que cuida da mulher, a lei vem se modificando, vem atenta a todos os detalhes de uma convivência. Tá, mas ela consegue chegar na mulher negra? Não consegue. Então, o que a gente pode fazer? Então, acho que é esse entendimento. Então, é o processo que todo mundo faz parte. Entender. Eu posso ajudar, eu posso refletir, eu faço parte disso, eu tenho alguma atitude que diminui, que marginaliza. Então, o que falta para chegar nesse lugar é o entendimento acerca da situação. É uma situação que precisa de atenção no todo para a mulher, mas tem um núcleo de mulher que ainda sofre ainda mais esses efeitos. Então, eu acho que seria essa a minha resposta, o entendimento, a percepção acerca da violência e acerca da mulher preta. Não chega na mulher preta muita coisa que também não chega na mulher de forma geral, mas na mulher preta, às vezes, não chega de forma alguma. Eu concordo com a fala da Ana Beatriz. Inclusive, eu trago até uma frase que eu li uma vez na internet, que é assim, a ideia de racismo acabou para muitas pessoas quando aboliu a escravidão. O que não é verdade. A gente sabe que até hoje existe sim aquela mulher preta, né, que é o nosso foco aqui, sofrer a violência, sofrer o racismo, né? Na atenção básica, o que a gente vai buscar muitas coisas. A gente para e pensa, dentista, dente, é só isso. E não, a gente tem que pensar no contexto em que aquela mulher está inserida. No sentido de invisibilidade, como você falou, Ismael. A invisibilidade, a solidão da mulher preta, que vai causar depressão, ansiedade. E isso vai afetar a sua saúde bucal diretamente, né? Vai evitar com que ela busque aquele primeiro contato na atenção básica. E muitas vezes ela até busca aquele contato, ela até vai lá, mas ela busca por tratamentos que sejam mais rápidos, que geralmente são o quê? Extrações dentárias, porque ela tem o lar, muitas vezes ela tem um filho para cuidar, ela não pode se ausentar muito tempo, então tem que ser algo que seja rápido. Muitas vezes ela não vai para outro tratamento, como um tratamento de canal, que às vezes, né, 1, 2, 3 sessões, você precisa ir mais vezes naquele local. Então, eu acho que a gente também precisa, o profissional, acolher bem
aquela mulher preta para ela se sentir pertencente àquele lugar, para ela se sentir à vontade, se sentir, não, eu posso ir buscar aquele atendimento, posso ir mais vezes, é lá onde eu estou resolvendo um problema, tanto bucal quanto de saúde mesmo pessoal, né? Porque muitas vezes, né, professora Lana, a gente, dentista, acaba sendo também psicólogo para ouvir o paciente, às vezes até aconselhar também. E sobre essa questão de colocação dentro dessa mulher, a gente vê até na própria odontologia, que grande parte da nossa população de profissionais, a minoria que aí nós encontramos são de mulheres e homens negros, e menos ainda mulheres negras. Então, com isso, a gente percebe que ela precisa compreender e precisa aprofundar, né, esses conhecimentos da sua representatividade, e ela precisa entender a importância da saúde, do bem-estar, e que é direito de todos. E com isso, gente, eu acho que a gente consegue adentrar, tô até meio arrepiada, a gente consegue adentrar dentro da profundidade que é essa temática, que não é só sobre saúde bucal, porque a saúde bucal, ela tornou-se o reflexo dessa representação dessa mulher negra. É sobre algo muito mais profundo que nós precisamos refletir. Então, com isso, eu acho que a gente conseguiu passar um pouquinho do que a gente tinha para conversar com a galera que vai escutar, que vai ver. E eu fiquei muito feliz, muito agradecida pelas nossas convidadas, por essa nossa conversa que é sempre tão enriquecedora. E para a gente finalizar, eu gostaria que cada um de vocês dessem uma dica para quem está lá nos escutando atento. Talvez ele ficou até com uma pulguinha atrás da orelha, com uma perguntinha, né? Ai, queria saber disso. Então, eu acho que vocês podem dar aí uma dica para a gente finalizar a nossa temática. Fiquem à vontade. Posso começar? Pode. A primeira dica que eu queria dar era tanto para a mulher, né, para o homem negro em específico, é que a gente é representativo, a representatividade também ao nosso redor. Então, eu penso que é importante a gente olhar para homens e mulheres negras ao nosso redor, negros ao nosso redor, que possam nos inspirar. Olha só aqui essa mesa. É uma mesa composta de inspiração. O nível da professora Luana, o nível acadêmico dela, o nível acadêmico da professora Giovana, professora Ana Beatriz, isso tudo é inspiração. Em que a gente possa até sair desse lugar, que às vezes a gente pensa assim, eu tenho que ser lá a Isa na Globo. Nem preciso. Nem preciso, né, professora Luana? Eu só preciso olhar para a Luana do meu lado. Eu só preciso olhar para a Giovana, para a Ana, que já é uma inspiração. Já é um lugar da gente poder ver aquilo como uma representatividade. E outro ponto importante, de uma dica, a Giovana falou um tema que é até é uma frase que é muito abordada, né, principalmente pela autora Carla Cotirene, que é uma intelectual sobre as leituras e escritas negras, que ela fala sobre a solidão da mulher preta. E que a mulher ela possa ocupar lugares e estar em lugares que essa solidão seja cada vez menos. Que ela esteja ao lado, que ela esteja próxima, que ela possa estar com alguém que acolha, que receba ela como ela é, que receba o homem negro como ele é, a mulher negra como ela é. É a minha dica. A minha dica é, se for para os estudantes, né, que vão assistir a gente, é para seguir pelo esse viés de entendimento, estudo, ser um profissional sensível e humano para ter uma percepção clara dessas minorias que a gente falou tanto aqui, né? Que eles merecem um cuidado nesse sentido, ter essa percepção sobre eles. E se for para a mulher, tanto nesse lugar de representação que a gente falou, representatividade, dela se sentir que ela pode sim, que ela é bonita sim, que ela pode se aceitar da forma que ela é. E se for da mulher da forma geral como a gente está falando, que ela não se cale, né? Que a gente não aprofundou nesse lugar de todos os direitos dela, mas que ela não se cale, que ela busque sempre. Não é fácil, todo mundo sabe disso, não é uma receita de bolo ou uma lei que está lá expressa, a gente vai seguir sem nenhum medo, a gente sabe dos fatores externos, mas que ela não se cale, que ela busque ajuda, que todos somos partes disso. A minha dica, primeiro,
né, para os alunos, já que a gente está falando aqui, né, de odontologia, os alunos de odontologia que estão ouvindo o podcast, inclusive profissionais também, é acolhimento. Acolher as minorias, acolher essa mulher preta, né, que é o nosso foco aqui hoje do podcast. Acolha essa mulher preta. Ela vem, às vezes, muito fragilizada. Então, ela precisa sentir confiança. A gente mexe numa área muito invasiva, costumo dizer, uma área muito pessoal, né, que é a boca. Você não anda abrindo sua boca para qualquer pessoa, né? Aí existe ainda também essa vergonha também. Então, acolha essa mulher, acolha essa minoria, tá? Muitas vezes é o que ele precisa para ter confiança para continuar um tratamento, para iniciar, continuar um tratamento, né? E a minha outra dica é para as mulheres pretas que estão ouvindo, então busquem esse atendimento odontológico. Vocês são maravilhosas, sorrisos lindos, tá? Se aceitem como vocês são, cabelo, suas características físicas, seus dentes maravilhosos, então busquem esse atendimento que vocês possam cuidar da saúde de vocês. E para finalizar, eu acho que a minha dica, tanto para os alunos que são da SET de odonto, os alunos que são alunos de outros cursos, tanto da SET quanto de outras instituições, para aqueles que estão nos escutando agora ou vendo, é que viva e pertença como se fosse o outro. Porque, na verdade, essa questão da mulher preta é que a gente nunca se coloca no lugar. Então, a partir do momento que, para chegar nesse acolhimento que a Giovana colocou, e a gente sabe que o ser humano é assim, ele só consegue mudar quando acontece algo com ele. Então, pertença e troque de lugar para ela. Sinta-se essa mulher e faça com ela aquilo que você desejaria que fizesse com você. Ou seja, que lhe respeitasse, que lhe atendesse bem, que compreendesse todas as situações. E que quando você chegasse nela ao final, com toda certeza sorria. Porque ela vai se sentir acolhida e vai se sorrir de volta. Então é isso que eu tenho. E para aqueles que não são alunos, que não são professores, mas para a população em geral e para essa mulher negra, é a mesma palavra, pertencimento. Porque você sabe que se você pertencer, é porque você sabe que onde você está, você pode, você vai, você quer e você alcança. Então essa é a minha dica, pertencimento. Então eu acho que assim a gente consegue encerrar o nosso setcast e agradecer imensamente a todos os participantes e aos nossos ouvintes também. E você que tiver curiosidade, que quiser conhecer a SET, quiser conhecer a odontologia e quiser conhecer também os nossos cursos e que tiver interesse também de conversar sobre gente, ter entendimento, amar ao próximo, pode vir que a gente conversa sim. Obrigada.